Olá, vencedores, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Garcia, fundadora e responsável pela página do Líder Coach. E eu estou gravando uma série de vídeos para compartilhar um pouco com vocês tudo o que eu estou aprendendo sobre este livro aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Se você ainda não está acompanhando a série, acompanhe aí no nosso canal, @LíderCoach. E hoje nós vamos falar sobre o hábito 3. Primeiro, o mais importante. E aí, eu trago uma primeira reflexão para vocês. Eu não sei se quando vocês vão começar a semana, quando vocês vão começar o dia, vocês têm, no mínimo, um checklist, uma listagem de todos os afazeres, de todos os projetos, demandas que vocês têm para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês. Então, se você ainda não se planeja assim, fica uma dica. É uma oportunidade de você ser um pouco mais produtivo, um pouco mais eficaz, você no mínimo tendo a noção de qual que é a sua demanda do dia. Passo 2. É muito desafiador falar isso porque as pessoas, qual que é o natural do ser humano? A gente vai começar e vai fazer o quê? O que é mais fácil. E um grande paradigma que eu quero quebrar hoje com vocês é: comece pelas pedras grandes. Comece por aquele problema gigante, por aquele projeto grande, por aquele grande desafio. Porque se você começar seu dia fazendo o que é aquela pedra gigantesca, depois o resto é cascalho. Depois o resto são pedras pequenas. Se você tirou aquele peso enorme das suas costas que você está segurando, depois, o que vem depois vai ser muito tranquilo. E qual que é o grande desafio nosso? Porque como que o nosso mindset pensa? A gente sempre começa pelo que é mais fácil, né? Então a gente faz toda a nossa demanda do que é mais fácil e vai empurrando aquele peso, aquela pedra grande por último. Só que o que acontece? Primeiro passo, né? A primeira coisa que acontece. Chega no final, eu já gastei a minha energia. Faz sentido que eu não vou ter a mesma energia para me dedicar às 4 horas da tarde, como por exemplo eu teria às 8 da manhã? Segundo, eu passei o dia inteiro preocupado com aquilo. Eu não sei vocês, mas antes de conhecer essa técnica, eu ficava o dia inteiro preocupado e falava: caraca, eu ainda tenho aquele BO para resolver. Eu ainda tenho aquele negócio gigantesco para fazer. E aquilo de alguma forma faz a gente gastar energia, porque a gente fica o tempo todo preocupado com o que a gente ainda tem para fazer. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente deixou aquela pedra grande para depois, ela vai trazer um grande impacto, um grande resultado para nós. E o que a gente aprende nesse hábito 3? Né? Que a gente começa pelo mais importante. O Stephen Covey, ele apresenta pra gente um quadrante, que é esse aqui que eu fiz para vocês. E ele divide esse quadrante em 4 etapas. Quadrante 1, que é esse daqui. É o quadrante das crises e incêndios. O que ele fala nesse quadrante crises e incêndios? Ele fala que no nosso dia a dia é normal existirem coisas que a gente vai ter que resolver de última hora. Vou dar um exemplo do meu dia a dia para vocês. Eu tenho lá toda a minha organização, meu planejamento. Eu demorei um tempo para chegar nessa performance, mas hoje eu já tenho praticamente planejado o meu ano todo. Então eu atuo hoje na maior parte no meu Q2, mas eu vou explicar para vocês. Mas eu tenho a minha agenda da semana e de repente toco meu telefone, eu toco o telefone da empresa e o cliente fala: eu quero falar agora com o responsável, eu preciso falar com ele, algum BO. O que eu faço? Eu, enquanto responsável, paro tudo que eu estou fazendo e planejado, até porque o meu cliente hoje no marketing 3.0 e tudo que a gente está vendo, o cliente hoje ele está no topo da pirâmide, ele é o meu chefe. Então eu paro tudo e vou atender meu chefe. E aí entra o quê? No quadrante crises e incêndios, eu tenho que parar tudo para resolver aquilo. Qual que é o quadrante 2? O quadrante 2 é o quadrante da produtividade eficaz. Todo o nosso tempo, ele tem que estar a maior parte, uma média de 70% para você ter uma alta performance, dedicada no planejamento. É isso mesmo, mas a gente vai ver que a maior parte, né, da população, não só brasileira, mundial, foi feita uma pesquisa, ela gasta o seu maior tempo de uma forma diferente. Mas primeiro eu vou apresentar os quadrantes para vocês entenderem. Depois tem o Q3, que é o quadrante das interrupções. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão lá trabalhando, cheio de demanda, cheio de e-mail, cheio de compromissos, e de repente toca o seu telefone, você é interrompido, e alguém te pede um relatório, alguém te pede uma informação que nem compete às vezes ao seu departamento. Mas como você é uma pessoa muito proativa, muito produtiva, uma pessoa que tem um nível alto de confiança, o que você faz e o que as pessoas fazem? Primeiro, você se torna uma referência. E segundo, as pessoas começam a te interromper. Então, tudo isso está dentro do Q3.
último, o Q4, que é o desperdício. Então eu vou dar exemplos para vocês do que está dentro de cada um. No Q1, eu já expliquei para vocês que é, por exemplo, o meu cliente me liga e eu tenho que ir lá, eu tenho que parar tudo porque aquilo é crucialmente importante. Eu tenho que parar minha vida para atender ele. Faz sentido? Tem coisas que ficam aqui no nosso Q1. Por quê? Porque fazem parte do nosso redemoinho. São as coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Como diz o meu mestre lá, o Bill Moraes, ele diz que isso faz com que mantenha a porta aberta, ou seja, mantenha a sua empresa funcionando. Porém, existe um grande risco se você permanecer aqui por muito tempo. Quais são as consequências e os efeitos de uma pessoa que vive o dia inteiro apagando incêndio? Faz sentido para vocês que essas pessoas vivem estressadas, vivem em estado de alerta, depois elas têm dificuldade de concentração, porque como a todo tempo elas estão apagando incêndio, elas estão se colocando de uma posição proativa, elas não conseguem depois dedicarem tempo aqui, ó, no Q2. E elas se tornam até aqueles famosos super-heróis, já ouviram falar? Acho que vocês conhecem algumas pessoas assim, não conhecem? Que quando nada mais se resolve, chama o super-herói que ele vai lá e apaga o incêndio. Mas por que isso muitas vezes acontece? Porque pouco tempo foi dedicado aqui, no Q2, no seu planejamento. Quando eu atuo no Q2, quais são os resultados que eu tenho? Primeiro, faz sentido para vocês que quanto mais tempo eu planejo, com mais trabalho, mais cuidado, mais atenção, faz sentido que o resultado disso é qualidade, é excelência? Para mim faz muito sentido. É só eu pegar um exemplo de um projeto que eu atuei no Q1, eu tive que fazer às pressas, e um projeto que eu atuei no Q2. Não se compara o sucesso, a eficácia, sem contar que quem vive no Q2, quem tem um alto nível de planejamento, de organização, ela vive muito mais tranquila. Por quê? Porque as coisas dela começam a dar certo, com muito mais tranquilidade, mais paz. Faz sentido que uma equipe que vive no Q2, ela tem um nível de qualidade, ela é muito mais sustentável do que uma equipe que vive no Q1 apagando incêndio? E depois, gente, quanto a gente vive no Q3, nas interrupções? Já chegaram a parar para pensar nisso? Quantas vezes durante o dia, durante a semana, nós somos interrompidos por algo que não faz sentido pra gente? Já pensaram sobre isso? E aqui no Q4, que é algo que a gente gasta uma parcela muito boa do nosso tempo. O Q4 são os cafezinhos fora de hora, conversas de corredor, ou pior que tudo isso, aquele famoso vício nosso do celular. Às vezes a gente não tá nem olhando ali, você nem sabe o que passou, você só passou. Porque é um momento que a gente, de alguma forma, é uma fuga para o cérebro. E foram feitos vários estudos e dizem o seguinte, que o ideal é que a gente se mantenha aqui 70% do nosso tempo. Aqui, no desperdício, a gente tem que chegar a zerar, porque o desperdício não vai levar a gente a lugar nenhum. E quais são os sentimentos de quem está no desperdício? Você chega no trabalho cedo, você vai embora tarde, só que como primeiro você foi interrompido várias vezes, você apagou incêndio e você também desperdiçou seu tempo. Como que você acha que vai ser a sensação dessa pessoa quando ela chega em casa? Exausta, super cansada e o pior sentimento de tudo, frustrada. Um sentimento de que não sabe nem o que fez no dia. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de que falar assim, poxa, eu fiz tanta coisa, mas ao mesmo tempo parece que eu não fiz nada. Produtividade, eficácia zero. Isso desmotiva, isso você se sente desvalorizado, você se sente inútil, enfim, é um grande sabotador. Então, se tem uma dica que eu quero deixar para vocês hoje faça o seu quadrante, mas primeiro faça ele real. Faça exatamente como você tem investido ou gasto o seu tempo hoje. E depois, traz ele para um olhar mais estratégico. Posicione a maior parte dos seus projetos futuros, das suas ações, do que vai trazer grande impacto para você, coloca ele no Q2. E depois, ensina isso para as pessoas que trabalham com você. Porque quando elas também te abordarem, você vai perguntar para elas, isso que você está me trazendo está no Q1, no Q2, no Q3 ou no Q4? É incrível, porque eu compartilhei isso com a minha equipe e na hora que eu faço a pergunta, eles já falam qual quadrante que está e eu já sei quanto tempo e se eu vou dedicar tempo àquilo. Então faça primeiro um quadrante real da sua realidade hoje e faça de um quadrante novo. Desejo toda a produtividade, todo o sucesso do mundo para você. Gratidão por estar me acompanhando. Deixe seu comentário, seu like e compartilhe aí. A produtividade pode mudar o mundo. Tem uma informação muito triste que diz que para um americano nós precisamos de 4 brasileiros.
Ou seja, a nossa produtividade é muito bizarra. Então eu desejo para vocês muito foco, comece pelas pedras grandes e muito sucesso. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera!